A espiritualidade da maldade. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje eu quero fazer uma reflexão bastante livre com vocês a respeito da espiritualidade da maldade. A minha vontade é argumentar um pouco sobre a doutrina do tormento eterno, mas eu posso fazer um discurso um pouco mais amplo a respeito desse tema. Também aqui não tenho nenhuma pauta diante de mim, vou falar livremente aqui na cabeça de vocês. Então me perdoem também se o meu pensamento não estiver 100% ordenado da melhor forma possível, tá? Desculpa um pouco a minha voz, que está um pouco rouca também, tá? Mas espero que vocês estejam entendendo bem. Bom, quando a gente fala de maldade, a gente fala de uma coisa muito ampla, muito profunda, muito complexa, e que tem muitas facetas. É possível ser mal de muitas formas. E por causa disso a gente não vai esgotar o tema aqui nem de longe, assim, né? Imagina se a gente fosse ter que catalogar tudo aquilo que é mal. Não seria nada fácil, não é verdade? Inclusive, por exemplo, não sei se vocês já estudaram sobre o catálogo das doenças que existem no mundo, né? Tem uns livrões gigantescos, assim, que tratam de doenças em geral, doenças mentais, físicas, de toda a ordem, assim. Que são documentos de medicina, né? Que inclusive, se eu não me engano, tem referências padronizadas mesmo às doenças, né? A quantidade enorme de maldade, assim, objetiva mesmo, assim, né? De coisas ruins que acontecem na mente e no corpo dos seres humanos. E quando a gente sai do universo objetivo e vai para o universo subjetivo, se a gente fosse pensar assim em males de um ponto de vista moral, espiritual ou algo do tipo, a gente também entra numa discussão gigantesca, né? Que também não é nada simples, né? Que inclusive tem que ver com a ideia se existem absolutos morais ou não, né? Não sei se você sabe que existe uma discussão gigantesca, né, na filosofia, na teologia a esse respeito, que inclusive é a discussão da moralidade ou da ética, se existem padrões universais, atemporais, absolutos no que tange a questões assim do que nós poderíamos chamar de bem ou mal moral, né? Por exemplo, matar realmente é uma coisa errada, estuprar, mentir, pensar mal, trair, fazer isso, fazer aquilo, milhões de discussões. E aqueles que defendem que não existem padrões absolutos apontam para o fato de que os padrões morais mudam de cultura para cultura, né? De pessoa para pessoa, de família para família, de local para local, de época para época, e coisas inaceitáveis em um local, em uma época, em uma família, em um contexto, são totalmente normais e aceitáveis em outra época, para outra pessoa, para outra família, em outro lugar. E a gente também não precisa fazer uma digressão ampla a esse respeito, até porque esse é um assunto de fato extremamente complicado, e cada qual tem o direito a manter a sua perspectiva. Aqueles que têm uma perspectiva mais relativista de que não há padrões morais absolutos têm aí os seus motivos e as suas razões, e a gente, eu me incluo naqueles que têm uma visão um pouco mais objetiva, um pouco mais absoluta de padrões morais e etc. Então, também temos os nossos, né, motivos para pensarmos dessa forma, a nossa lógica e as nossas razões, vamos dizer assim. Mas uma coisa assim que me chama muito a atenção é a espiritualidade da maldade, tá? Que é quando a maldade se imiscui, vamos dizer assim, se confunde, adentra o universo da espiritualidade. E a espiritualidade também é uma discussão muito ampla, muito profunda. Existem diversas formas de espiritualidade. Inclusive, formas opostas de crença podem conduzir a percepções bem interessantes a respeito da espiritualidade. Por exemplo, uma é a espiritualidade das pessoas que acreditam na imortalidade da alma, né?
não só entre os cristãos, mas também entre os cristãos e entre não cristãos, pessoas assim que têm uma visão um pouco mística, ou muito mística, do processo da morte, que na visão deles não é exatamente uma morte, mas é uma separação de corpo e alma. E aí eles intuem e eles imaginam e eles supõem todo um processo, né? E aí também cada grupo imortalista tem uma visão um pouco diferente a respeito desse processo, no qual o ser humano morre como corpo, mas não morre como alma. E aí o que acontece quando a alma desperta para uma outra realidade agora fora do corpo, né? E isso às vezes assim cria toda uma espiritualidade em torno desse tema e a própria perspectiva de que os mortos que a gente conheceu na nossa família, amigos e tal, estão ao nosso redor na forma de alma e às vezes podem ser invocados. E há toda uma percepção assim de uma espiritualidade focada nas questões de imortalidade da alma. Por outro lado, grupos que não creem na imortalidade da alma tem também uma espiritualidade, mas é uma espiritualidade diferente, né? Podemos tratar aqui do grupo adventista, que não crê em nada dessas narrativas assim imortalistas, que a alma sai do corpo e é imortal, indestrutível, XYZ, eterna, e etc, etc, etc. Mas esses grupos não deixam de ter a sua espiritualidade. E aí a espiritualidade desses grupos, nesse caso, não é assim tão focada na questão da morte e dos mortos, mas é, em tese, assim, em Deus. E aí também pode ser assim, anjos, demônios e tal. E esses seres são admissíveis, assim, como existindo, né? Seres espirituais como anjos e demônios, ok. Como almas desencarnadas de mortos, não. Mas também tem uma espiritualidade, né, envolvida em você invocar o nome de Deus, em você tentar identificar uma influência satânica através de alguma situação, de alguma doutrina, de alguma coisa, de alguma pessoa. E aí tem um exercício de espiritualidade. E isso também é exercido no louvor, isso é exercido na oração, isso é exercido nas próprias dinâmicas de estudo da Bíblia como algo espiritual e uma espiritualidade, né? Isso é bem interessante. E eu também não tenho pretensão aqui de me aprofundar gigantescamente no universo da espiritualidade, assim como o universo do mal, a espiritualidade também é um fenômeno complexo, amplo, profundo, super complexo, super legal, assim. E também multifacetado e não sei o que. E eu não pretendo ser assim muito um professor de espiritualidade. Isso é uma coisa interessante. Apesar do meu canal ser um canal bem devotado, discussões religiosas e tal, assim, alguns dos defeitos que eu manifesto assim publicamente aqui no meu canal, um dos objetivos que eu tenho ao fazer isso é me afastar um pouco de tentar passar a imagem para vocês de que eu sou o mestre, o exemplo, o professor da espiritualidade, tá? A gente pode falar sobre essas coisas em outros momentos também. O meu objetivo aqui não é focar tanto na minha espiritualidade ou na minha falta de espiritualidade particular à luz da percepção de pessoas que pensam um pouco diferente de mim, agem um pouco diferente de mim no que tange algumas questões aí, tudo bem? Por exemplo, de eu falar palavrão, de eu beber cerveja aqui com vocês, ainda que a minha cerveja seja sem álcool, né? Nem sempre eu falo isso, e às vezes passa uma impressão ruim para algumas pessoas, e eu gosto de fazer essa provocação e tal. E o fato de a gente gostar de música secular, da gente gostar de dar umas provocadas assim em hereges e etc e tal, e legalistas e fariseus assim, às vezes passam essa impressão que o Ezequiel não é espiritual, né? Isso é bem interessante, assim. Inclusive hoje eu tô bebendo uma coisa que parece cerveja, mas é suco de maçã, tá? Apesar de eu não ser a burguesinha. Aliás, é suco de uva branco, desculpa. O de maçã acabou alguns dias atrás aí. Mas enfim. Mas o meu objetivo aqui não é tanto adentrar na minha experiência particular com a espiritualidade, com a maldade, e como que é e como que não é, tudo bem? Eu queria falar assim de algumas facetas, e especialmente da faceta aí do tormento eterno, como uma coisa assim muito interessante que eu percebo assim da parte de alguns cristãos.
talvez possa falar de algumas outras maldades, assim, e espiritualidade na maldade, né? Uma das coisas, assim, que revela, assim, a maldade do ser humano é começar a discutir a respeito do que é verdade. Essa é uma das discussões, assim, que mais excitam maldades humanas. E não só, assim, nas discussões do que é verdade no que tange a religião, tá? Quando você discute o que é verdade no que tange a economia, a política, a sexualidade, a arte, a vida de uma forma, a ciência e as coisas de uma forma meio que geral, um fenômeno muito, muito interessante, assim, é que as pessoas têm, de fato, percepções diferentes a respeito do que é verdade. Não só no que tange, assim, a julgamentos subjetivos, por exemplo, o que é belo ou não, o que é bonito ou não, o que é uma boa música ou não, o que é um bom filme ou não, isso também dá treta, mas as discordâncias das pessoas não são meramente, assim, de uma apreciação estética das coisas. As pessoas discordam sobre o que é verdade e realidade nos âmbitos mais essenciais, assim, da vida, né? Entre os físicos existe divergência sobre o que é a realidade. Entre os biólogos existe divergência sobre o que é a realidade. Entre os químicos e mais ainda entre as pessoas que lidam com aspectos menos objetivos e matemáticos e científicos das coisas, né? Entre linguistas, entre poetas, entre filósofos, entre teólogos e tal. As tretas são gigantes, assim, né? E algumas pessoas, assim, quando elas se deparam com a complexidade de todas as discussões que existem no mundo em relação às coisas que elas se interessam e a respeito das quais elas pensam que elas têm um julgamento relevante ou verdadeiro, que mereça ser considerado, tal, etc, etc, etc. E elas percebem que existem pessoas que têm a visão absolutamente oposta e contrária a elas. Isso faz surgir, assim, no coração das pessoas todo tipo de sentimento e, entre muitas pessoas, surge um monte de tipo de maldade. E eu e você somos parte desse quadro todo. Por isso que, às vezes, assim, a gente, quando se depara com o pensamento oposto, a prática oposta, a visão contrária à nossa visão, a gente muitas vezes reage maldosamente, né? E assim, essas coisas, elas podem ser lidas de muitas formas diferentes, né? Você pode tentar dar explicações psicológicas ou espirituais, ou isso ou aquilo, em relação a esses fenômenos. E acho que cada um tem o direito de tentar entender essas coisas da melhor forma possível, mas eu particularmente sou um pouco contra a simplificação das coisas, tá? Eu acho que a realidade é complexa, por isso a explicação da realidade é complexa. Então eu tento chamar a atenção a esse aspecto da discussão para evitar a simplificação. Porque, em geral, a simplificação é o quê? Você tentar simplificar uma discussão complexa e para cada discussão complexa existe uma resposta simples e errada. Porque só pode haver uma resposta correta a um problema complexo se a resposta for complexa. Claro, você conseguir simplificar conceitos para transmiti-los de uma melhor forma é uma arte e é uma coisa muito desejável, senão as discussões também começam a ficar muito difíceis, assim. Então, essa é uma arte e é uma coisa desejável você ser capaz de simplificar discussões complexas. Porém, existe um grau mínimo onde a simplificação, depois daquilo, ela não pode descer. Porque mesmo que você tentar ser o mais simples na hora de entender a realidade, você não pode negar aspectos complexos da realidade. Entende? Para simplificar esses aspectos, porque aí você nega a realidade em nome da sua simplificação. Então, você tem que saber conseguir colocar da forma mais simples possível os seus pensamentos, sem com isso ser desonesto com os fatos e com a realidade das coisas.
E esse é um grande desafio, assim, isso é muito interessante. Essa é uma das grandes tarefas da inteligência humana, né? E é bem interessante, assim. Mas o fato é que quando a gente começa a discutir essas coisas, a gente encontra nos outros seres humanos uma barreira que, de alguma forma, é contrária ao nosso entendimento e barra o avanço do nosso entendimento, seja na teoria ou na prática. Porque aí agora a gente tem que se desviar daquilo que a gente pensa que é a verdade para combater aquilo que a gente supõe ser o erro. E isso é uma coisa um pouco inevitável, assim, na verdade, né? Essa dinâmica, essa luta, que tem que ver com as diferentes percepções das pessoas a respeito das coisas, os diferentes interesses das pessoas em relação às coisas e os diferentes rumos que as pessoas desejam dar à sua própria vida em função dos seus entendimentos teóricos e práticos a respeito de como a vida é ou não é, ou deveria ser ou não deveria ser. E em que se deveria crer ou não crer, e como se deveria viver em função do que se crê ou não. E o fato é que mais cedo ou mais tarde, esse processo todo nos conduz ao diálogo, e o diálogo nem sempre é pacífico. O diálogo muitas vezes se torna belicoso. Algumas pessoas, inclusive, saem do universo do mero diálogo belicoso para dar porrada umas nas outras, matar umas às outras, fazer guerra umas às outras. Mas geralmente também por detrás disso existem interesses mais concretos do que meramente discussões filosóficas teóricas a respeito da essência das coisas. Então, em geral, também onde tem guerra envolvida, que tem mulher ou dinheiro envolvido, é onde as pessoas vão se bater, se matar, e assim, mulher e dinheiro como duas materializações de interesses assim no que tange o que o ser humano precisa e ao que o ser humano quer. A comida, a bebida, ou as coisas assim que o ser humano quer em termos não só de comer e beber, mas de procriar, transar e tal, que são mais ou menos os motivos das guerras entre as pessoas e entre as nações, etc. E tal. E é bem engraçado isso, assim, que é exatamente assim que funciona. E em geral, assim, também as pessoas não fazem assim tantas guerras literais, assim, de uma matar a outra e nações entrarem em guerra, por causa de discordâncias meramente teóricas, né? Sei lá, eu creio na Trindade, você não crê na Trindade. Aí nós vamos juntar um exército de trinitarianos versus um exército de antitrinitarianos, sair na porrada e vamos ver quem mata o outro grupo primeiro para que o vencedor sobreviva com as suas ideias. É interessante, assim. Entretanto, apesar de não haver guerra física, que tange essas coisas, existe uma guerra intelectual, verbal, bem pesada, assim, né? Isso é uma coisa muito interessante. E que dá, assim, origem a um monte de maldades espirituais, assim, né? A um monte de maldades, assim, espiritualizadas. E isso é interessante, assim, né? E na minha parte que me cabe, assim, que me toca, eu sou uma pessoa bastante assim, né? Eu sou uma pessoa com as minhas convicções espirituais bem sólidas e que, em função disso, sou bastante maldoso, ou pelo menos sou percebido como sendo bastante maldoso com as pessoas que discordam de mim, né? E com as quais eu discordo. Até porque aí há uma luta em função do que é verdade, né? Isso é bem interessante. Mas eu sou muito assim no que tange ao universo da teoria, né, das discussões, mas no que tange a relação prática com as pessoas com as quais eu discordo, eu sou uma pessoa extremamente gente boa e todo mundo que já lidou comigo nesse aspecto pode testemunhar. Apesar de que tem muita gente que não gosta de mim por causa desse meu lado teórico pesado, tá? Mas no que tange ao trato pessoal, olho no olho, tete a tete, eu sou um cara super gente boa com as pessoas com as quais eu discordo, entendeu? Tanto que é uma coisa engraçada, assim, pessoas falam, Ezequiel, você vai nesses debates, aí parece que vocês querem se matar, e os caras te odeiam, e você odeia eles, e todo mundo se odeia, e blá blá blá. E pelo contrário, assim, eu me dou relativamente bem, assim, com todo mundo com quem eu debato, assim, nesse aspecto. No aspecto de olhar no olho, dar um abraço, Deus abençoe e etc, entendeu? Isso é uma coisa bem interessante. Mas, o que acontece?
A despeito das divergências assim a respeito do que é mal ou não, que é uma divergência parecida, o que é verdade ou não, existem algumas coisas assim que me impressionam no universo da espiritualidade no que tange a maldade. E a crença no tormento eterno e coisas do tipo assim é uma das, ou se não a mais, assim, que reflete para mim assim um pouco de uma coisa que me incomoda, assim, quando a pessoa ela tem uma crença assim absurdamente maligna e ela atrela aquilo uma espiritualidade. Esses tempos assim eu recebi um comentário aqui no meu canal num debate que eu fiz com o Vailat sobre aniquilacionismo, de um rapaz assim dizendo assim, nossa, quando esse debate começou eu estava confuso, agora que ele acabou eu estou mais confuso, mas como que o Ezequiel Gomes não é capaz de enxergar a verdade, né, do tormento eterno? E beleza, aí depois de uns 5 minutos ele entrou de novo e comentou assim, cara, esse debate não fez você repensar a sua crença? É engraçado assim, né, como que as pessoas que estão acostumadas com a doutrina do tormento eterno, elas não fazem a menor ideia do que elas defendem. Elas não fazem a menor ideia, assim, do que move uma pessoa como eu a ser inimigo mortal dessa imbecilidade, assim, sabe? Inclusive, assim, né? A gente tem discutido um pouco mais sobre Ellen White aqui no canal em função das respostas ao Rodrigo Custódio. E tem bastante gente que acusa a gente de adventista, assim, de ser adventista em função de que a gente é muito crente na Ellen White, né? E para mim, assim, esse é um aspecto muito secundário do meu adventismo, né? Mas a questão da imortalidade da alma e do aniquilacionismo são questões, assim, centrais no meu adventismo. Tanto que eu falo muito mais a respeito desses assuntos do que de Ellen White. Exatamente por isso, assim, porque para mim esse aspecto é totalmente central, assim. Ellen White, uma coisa um pouco mais irrelevante, assim. E claro que a Ellen White não creia na imortalidade na alma e não creia no tormento eterno me faz eu simpatizar com ela. Isso é verdade. Mas mesmo que a Ellen White não existisse, eu creria na mortalidade da alma e no aniquilacionismo, né? Mas o fato é que a crença do tormento eterno ela é especialmente problemática porque ela não é meramente uma maldade humana. Ela é uma maldade satânica projetada sobre o próprio Deus. Isso é uma coisa interessantíssima, assim, e é muito legal, assim, não exatamente de uma forma positiva. É muito legal que os imortalistas, né, que creem no tormento eterno, eles não conseguem entender isso. Aparentemente, eles não conseguem vislumbrar o tamanho do problema no qual eles estão envolvidos. O quão mal é você atribuir a Deus as características que precisariam pertencer a Deus para você crer no tormento eterno, né? Isso é uma coisa, assim, profundamente interessante. Muito legal. Além, assim, acima de tudo, além de que, assim, o tormento eterno, ele não é só um problema filosófico, tá? O tormento eterno, ele é um problema de exegese bíblica, porque ele não se coaduna com o texto bíblico. Sim, existem, sei lá, meia dúzia de textos que alguns imortalistas e crentes no tormento eterno se apegam a uma interpretação bem particular desses textos para inferir essa imbecilidade aí, mas existem centenas e centenas e centenas de textos bíblicos que, além de nos permitirem entender melhor esses textos que esse pessoal se apega do livro do Apocalipse ou dos Evangelhos, etc. e tal, ainda dizem o exato oposto do tormento eterno, né? São os textos que falam do aniquilacionismo. Mas o fato é que a crença do tormento eterno ela implica uma maldade
absolutamente absurda. E muitos cristãos não conseguem ver isso, eles tentam ver no tormento eterno uma expressão de justiça, na verdade, né? Mas eles não param para pensar assim, o quão absurda é toda a estrutura lógica, além de toda a estrutura da própria realidade, para que o tormento fosse eterno, né? Exatamente porque, para o tormento ser eterno, o ser atormentado precisa ser eterno. Tipo assim, saindo assim das questões teóricas, né? Na prática, um ser, para ser torturado e sofrer eternamente, ele tem que ser eterno. Tipo, não tem como ser diferente, certo? Então, essa crença ela não é meramente teórica, né? Ela implica uma ontologia específica para que a sua teoria, em tese, possa funcionar na prática. E aí você teria que pensar assim, em Deus, antes de criar o universo, pensando nessa estrutura com esse objetivo. Porque a natureza onisciente de Deus impede que Deus seja pego de surpresa ao realizar as coisas, certo? Então, por exemplo, antes de Deus criar o mundo, antes de Deus criar Adão e Eva, antes de Deus criar Lúcifer para se tornar Satanás e etc., ele já sabia tudo o que ia acontecer. E sabendo de antemão tudo o que ia acontecer, ele já prepara a realidade de antemão para que as coisas aconteçam do jeito que vão acontecer e para que aconteçam da melhor forma que glorifique a ele, Deus, né? A sua lei, a sua vontade, ao seu plano e aquela coisa como um todo. Então, para o tormento eterno ser verdadeiro, Deus teria que vislumbrar, por exemplo, o aniquilacionismo ou o tormento eterno antes da criação do mundo. E fazer uma opção consciente por uma estrutura que permitisse o tormento eterno versus uma que conduzisse ao aniquilacionismo. Porque aí o tormento eterno seria melhor na cabeça de Deus do que a aniquilação, certo? E aí, para poder torturar as pessoas eternamente, Deus as criaria na forma de almas imortais e indestrutíveis, que infalivelmente cairiam em pecado, e aí ele teria um motivo para torturar essas pessoas eternamente. Tipo assim, tudo já teria que girar em torno desse objetivo, entende? E se Deus agisse dessa forma, ele seria tão mau caráter quanto o diabo. E que o ser humano consiga atribuir isso a Deus e atribuir a essa crença uma superioridade intelectual, moral e espiritual, a crença dos aniquilacionistas, e achar que porque a pessoa tem essa crença imbecil, ela é espiritualmente superior a quem tem a crença aniquilacionista, é uma coisa assim que para mim assim, é uma das coisas mais extraordinárias assim, da psicologia da religião. É a loucura absoluta a pessoa que faz isso. Na minha visão, assim, a pessoa, para ter essa crença no tormento eterno, ela precisa ser ou uma pessoa cega, ou uma pessoa muito burra, ou uma pessoa muito má. Claro, existe um elemento que contrapõe-se a esse, que é um elemento interessante, que é uma explicação mais sociológica desse fenômeno, que tem que ver com a tradição cristã e tem que ver com a tendência dos seres humanos de se agrupar no grupo majoritário em contraposição aos grupos minoritários. Então essas explicações sociológicas, elas abrem um certo espaço para que alguns cristãos creiam no tormento eterno e na imortalidade da alma, mas pelo viés da adesão ao entendimento tradicional e de uma maioria. E às vezes é de fato um pouco difícil você ir contra a tradição e contra a maioria. E aí
talvez o motivo primário, então, dessa crença não seja tanto a burrice, a cegueira e a maldade. Mas, ao mesmo tempo, eu abro um pouco a margem, né, para entender, tentar fazer uma leitura benevolente da crença dos imortalistas que creem nessas idiotices aí. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a pessoa consiga ser isenta de alguma cegueira, de alguma burrice, de alguma maldade ao crer no tormento eterno, etc. e tal. Crer na imortalidade da alma não carrega exatamente essa mesma implicação, porque grupos que creem em reencarnação escapam do problema do tormento eterno e mantêm a crença na imortalidade da alma. Nesse aspecto, inclusive, na minha visão, a crença dos reencarnacionistas é moralmente e espiritualmente superior à crença daqueles que acreditam em inferno eterno, assim, de sofrimento eterno. Porque se a alma é imortal mesmo e eterna mesmo, mais benevolente é você dar uma outra chance ou milhões de outras chances para ela no futuro do que condená-la eternamente porque ela fez errado e cometeu errado ali naquela vida dela, né? Mas assim, eu não creio nem no tormento eterno, nem na reencarnação. Acredito que o aniquilacionismo é uma visão superior a ambas as alternativas. Mas o fato é que a imortalidade da alma, ela não carrega em si mesma, né, a mesma maldade que a doutrina do tormento eterno. A doutrina do tormento eterno é uma coisa absolutamente inconcebível, injustificável, indefensável, horrorosa sob todos os aspectos. Morais, filosóficos, espirituais, ontológicos e etc. E acima de tudo, porque ela infere sobre Deus uma maldade absolutamente inaceitável. O Deus de quem crê no tormento eterno é um ser nojento, odioso, asqueroso, que não merece respeito, muito menos amor, adoração e blá blá blá. E eu digo isso assim, não meramente para usar um recurso retórico aqui, para dizer que você tem que crer no que eu creio e na minha igreja e não na sua. Mas esse é o ponto, caso você seja um crente nessas bobagens aí. É só para deixar bem claro assim, a radicalidade com a qual eu vejo essa questão. Para mim, o Deus do tormento eterno é um demônio. Eu jamais me submeteria a ele, jamais creria nele, jamais o adoraria, jamais o reconheceria como santo, justo e bom. Tudo bem? Mas é muito interessante assim que muitos cristãos pretendam o oposto. E que pretendam que essa crença é moralmente espiritual, assim, e a espiritualidade da maldade, assim. É uma coisa assim que escapa assim a minha compreensão. Também eu acho assim que também para tentar escapar um pouco assim de atribuir uma maldade, uma burrice, uma cegueira e um apego irracional à tradição, a gente poderia também pensar que as pessoas são um pouco preguiçosas, né, de imaginar e entender as implicações daquilo que elas creem, né? Então isso também pode ajudar um pouco a explicar por que algumas pessoas aderem a essas crenças, não as questionam e acham assim, que elas são corretas, espirituais, porque elas nasceram num contexto onde essa crença é muito comum. E aí, tipo assim, né, deixa como está para ver como é que fica. E no final das contas, entretanto, não pode ser que não tenha um elemento de cegueira, burrice, maldade envolvida, porque como que você teria coragem, assim, de chegar diante de Deus, assim, e de agradecer, de louvar, e de, sei lá, assim, tratá-lo como, sabe, uma pessoa boa, uma pessoa legal, assim, de fato sabendo que do outro lado do véu, do outro lado da porta, ele está mantendo em tortura brutal eternamente as pessoas. Seria como você descobrir assim que o seu pai, sei lá, você tem uma casa lá, você entra na casa do seu pai, você abraça ele, que no quintal da casa ele tá tocando o absoluto horror, assim, tipo... sei lá, escravizando, matando, estuprando, sabe, tipo assim, fazendo coisas horrorosas infinitamente. Como é que você chega no seu pai, que bom te ver, como você é uma pessoa maravilhosa, sabendo que ali no quintal ele tá tocando o absoluto horror sobre as pessoas.
Não tem como, cara. Tipo, é uma coisa absurda. E atribuir a isso uma espiritualidade, assim, é uma coisa que me foge, assim, a mente, o coração, assim, sabe? Mas é real, assim, as pessoas de fato pensam que elas são espirituais, mantendo essa crença. Assim, elas de fato pensam que elas são moralmente e espiritualmente superiores a quem pensa o oposto delas. Nisso que é uma coisa assim absolutamente lamentável. E é engraçado assim que algumas pessoas tentem justificar essa idiotice assim em algumas linguagens bíblicas, né? É bem interessante isso, assim. Elas não param para pensar assim que caso isso fosse verdade, não é assim a minha igreja e as minhas sensibilidades que estariam erradas. É o texto bíblico mesmo, assim, de fato. Por exemplo, Deus é amor. Acabou essa conversa de Deus é amor se o tormento é eterno, gente. As duas coisas não funcionam, ponto, né? Até porque, além de Deus ser amor, Deus é todo sábio, todo poderoso. Tipo, qual seria a dificuldade de aniquilar a galera? Seria só porque não quer. E se é porque não quer, é porque quer torturar, é porque quer matar, é porque quer que as pessoas. Quer dizer, quer matar não, né? Quer não matar e quer torturar eternamente a galera. Assim. E o que justificaria algo desse tipo? E no fim dizer, olha, eu sou amor. Senhor, mas faz 400 bilhões de quinquilhões de zilhões de anos que o senhor está torturando essas pessoas e está só no começo. E daqui 400 bilhões de zilhões de quinquilhões de anos também vai continuar só no começo e nunca vai ter fim. A dor mais brutal da face da Terra sobre essas pessoas. E eu lembro que, inclusive, lá no meu debate com o Vailate, ele usou um argumento que eu nunca tinha visto ninguém usar, de que, na verdade, cada ímpio vai sofrer um grau de sofrimento diferente, para que daí tipo, tenha uma punição proporcional a cada pecador. Assim, o pecador pior vai ter uma dor pior e o pecador menor vai ter uma dor menor. Mas mesmo que fosse assim, tipo, uma dor menor, que seja por toda a eternidade, se torna insuportável no final das contas. Mesmo que seja uma dor de dente, assim, sei lá. Ok, uma dor de dente, sei lá, menos pior do que uma dor de um câncer terminal, sei lá, generalizado. Ok, deve ser menor. Mas no final, se a dor de dente é eterna, irmãozinho, ela é desesperadora e louca da mesma forma, assim, não tem muito como questionar. E tirando que essas visões elas são completamente fantasiosas, né, no final das contas. E que isso seja assim revestido de espiritualidade é um mistério da iniquidade. Uma obra absolutamente satânica que conduz as pessoas a uma crença absolutamente idiota e que não tem assim só como resultado criar treta entre os cristãos, mas é dar uma munição gigantesca para não cristãos considerarem a fé cristã um absurdo, né? Inclusive, se você vê conteúdos de ateus contra o cristianismo, o inferno eterno é um dos pontos mais tratados, assim, né? Para dizer que o Deus da Bíblia é um Deus imoral, ridículo, contraditório, que não faz nenhum sentido, dentre outras coisas, por causa disso que aqui está sendo apontado. E o fato da gente dizer a mesma coisa não quer dizer que a gente é ateu, só quer dizer que a gente tem um entendimento um pouquinho melhor, não é verdade? Ah, não, então é porque a gente não é espiritual. Eu mereço, né, cara? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.